Nesse aqui, vamos lá, vamos interpretar primeiro o que tá pedindo. Ó, calcule o valor da área compreendida entre o gráfico da função y igual a menos 3x ao quadrado, o eixo x e as retas verticais, x1 e x4. Beleza. E esse y igual a menos 3x ao quadrado é a nossa função. Então, nós vamos fazer a integral de menos 3x ao quadrado. Aí, te deu o x1 e x4. O que que eu vou fazer com isso? Quando aparece x1, x4, ou calcular a área, por exemplo, sempre quando aparecer calcular a área, ou calcular a receita, ou calcular trabalho, é integral definida. Você sempre vai ter que achar, ou quando o problema não te der o x1, o valor de 2x, você tem que achar ele, mas aqui no caso já te deu. Então, você vai colocar o 4 e o 1 aqui, o número maior de cima e o menor embaixo. Beleza, o que que eu tenho que fazer agora? Agora, nós temos que fazer a integral primeira desse número aqui e depois fazer a diferença desse com esse. Então, vamos lá. Vai ser igual a integral de menos 3x ao quadrado. Coloque essa barra, um 4 e 1. Então, vamos lá. Integral de menos 3x ao quadrado. O que que vai ser? Menos 3 vezes, conserva o menos 3 vezes x elevado a 2 mais 1. Sempre que tem um expoente, vai ter que fazer essa regrinha. Somar 1 no expoente e dividir pelo expoente novo. Então, coloca a barrinha e o 1. Agora, nós vamos continuar a resolver primeiro. Então, vai ser menos 3 vezes x elevado a 2 mais 1, que vai dar 3, sobre 2 mais 1, 3. Coloca a barrinha, 4 e 1. Então, vai ser menos 3 dividido por 3, vai dar menos 1. Pode só deixar o menos. Menos x elevado a 3 de 4 e 1. Agora, como nós chegamos a um resultado, nós temos que fazer a diferença desses dois aqui. Então, nós vamos substituir o x por 4, menos, depois substituir o x por 1. Então, vai ser, ó, menos, lugar do x, coloca 4, então vai ser menos 4 elevado a 3, menos, abre parênteses, menos 1 elevado a 3. Você tá vendo que eu substituí o x aqui, ó, no primeiro e o segundo? A gente tem que fazer a diferença desse negócio aqui substituído por 4 e por 1. Então, aqui era para ser x e aqui era para ser x. Então, vai ser a diferença desse com esse, que é igual. Menos 4 elevado a 3. Como é negativo e está elevado ao número ímpar, vai ser conservado. Então, vai ser menos 4 vezes 4, 16 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, vai ser menos 64. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Que é igual 64, menos 64 mais 1, menos 63. Mas como é a área não é negativa. Então, sempre quando der um resultado negativo, você troca o sinal, que vai ser mais 63 unidades de área. Então, sempre quando o resultado der negativo, você vai trocar o sinal. Quando fala área,
área sempre vai ser positivo, não existe área negativa. Então, quando você vê que é um número negativo aqui na função, você coloca um menos aqui antes da integral, que aí vai dar um número positivo aqui, ó. E aqui vai dar negativo, então vai ficar, no caso seria mais 64 menos 1, que ia dar 63. Aí aqui tudo vocês têm que trocar o sinal, ó. Como aqui é menos vezes menos, então aí aqui ia ficar mais, 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 só que aqui o menos continua, porque a diferença desse primeiro menos esse segundo aqui, ó. Esse 4 é daqui e esse 1 é daqui. Aí aqui sempre tem que deixar esse menos aqui, só que quando você coloca o sinal aqui antes, você vai trocar os sinais aqui, ó. Então, alguns acham melhor já arrumar o menos aqui, que aí já troca o sinal e não precisa ficar trocando o sinal aqui no final. Ou, se der negativo aqui no final, você troca o sinal. Sempre quando for área,